Cristo é a joia de inestimável valor que toda alma sincera e sedenta da verdade ambiciona possuir. Nos acheguemos aos pés de Jesus, ouçamos de sua palavra e aprendamos dele. Para milhões de pessoas, a morte é uma incógnita. Quando o homem morre, deixa de viver ou existe vida após a morte? Só a Bíblia Sagrada tem a resposta segura para esse mistério. O que é morte para você? A morte? A morte eu acho que é o começo de uma outra vida em um outro plano. Ao criar o homem, Deus formou seu corpo do pó da terra. A forma humana estava perfeita, porém inanimada. Então Deus soprou naquela forma o fôlego da vida e o homem tornou-se um ser vivo, inteligente. O homem tornou-se alma vivente. Isto é o que lemos em Gênesis 2, versículo 7. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Alguém poderá perguntar: o que acontece quando o fôlego sai do homem? O que acontece depois da morte? Eu acredito que a vida depois da morte, a alma continua e pode vir em outro corpo. Cada um tem seu espaço merecido em um outro lugar, num outro plano. Lemos aqui: enquanto em mim estiver a minha vida e o sopro de Deus nos meus narizes, enquanto eu tiver vida, enquanto o sopro de Deus, a centelha vital de Deus estiver em mim, nunca os meus lábios falarão injustiça, nem a minha língua pronunciará engano. Por quê? Após a retirada do sopro de vida, o que acontece? No livro de Eclesiastes, no capítulo 12, verso 7, e agora eu vou ler como fala a Bíblia de Jerusalém, que é uma ótima tradução católica. Diz-nos nesse trecho: antes que o pó volte à terra de onde veio e o sopro volte a Deus que o concedeu. A vida que temos aqui na terra é uma concessão divina. E após a segunda vinda de Cristo, a imortalidade será também uma concessão divina. Ao morrer o homem, o fôlego da vida, ou espírito, o princípio de vida que Deus dá ao homem e aos animais, volta ao grande autor da vida. Tendo vindo de Deus, a ele pertence. É como se tomássemos uma lâmpada ligada por fios elétricos à fonte de energia. Enquanto os polos estão ligados, temos luz. Ao desligarmos o fio que conduz à eletricidade, a luz se apaga e a lâmpada como que morre. Assim também, por ocasião da morte, o fôlego, o espírito sai e a pessoa não mais existe como ser vivo, consciente e pensante. Então, a imortalidade pertence somente a Deus e é conferida aos seus servos. Quem tem o Filho tem a vida, diz o apóstolo João. A vida eterna é conferida por Deus, mas ninguém é imortal naturalmente. É um dom recebido de Deus. Você acha que é possível manter contato com os mortos? Talvez, acho que sim. Como seria esse contato? Através de sonhos, ou eles poderiam aparecer, não sei. Eu acho que é. Apesar de eu achar que isso não é válido, porém é possível sim. Jesus ensinou que os mortos dormem. A respeito de Lázaro, que havia morrido, lemos: isso dizia e depois lhes acrescentou: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. São João 11, versículo 11. A ordem de Cristo ao ressuscitar Lázaro foi simplesmente: vem para fora, indicando que seu amigo não se achava noutro lugar que não a sepultura, onde dormia o sono da morte. Quando Jesus ressuscita Lázaro, com o poder divino que havia nele, aqui ele exerce o poder da divindade, ressuscita a Lázaro, aquele que estava morto. Não teria cabimento Jesus pedir para Lázaro vir do céu, porque, por certo, pela vida que Lázaro vivia, o testemunho que as Escrituras dão dele, ele estaria no céu, segundo a crença de muitos, mas ele estava, isto sim, na sepultura. Teria sido um absurdo, pensemos bem, Lázaro no céu, na presença de Deus, e ser trazido de volta à terra, onde há miséria, perseguições, tristezas e desespero, e morte inclusive. O próprio Senhor Jesus, ao morrer, foi levado para a sepultura.
lugar de repouso dos que morrem. Um pouco depois de ressuscitar, Jesus declarou que não havia ainda subido ao céu, pois disse a Maria Madalena: ainda não subi para meu Pai. Ora, se Cristo não subira ainda, é porque ficara na tumba. As Escrituras são muito claras quanto ao estado do homem na morte, porque os vivos, dizem elas, sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco terão eles recompensa, porque a sua memória jaz no esquecimento. Eclesiastes 9, versículo 5. Devem os filhos de Deus consultarem com os mortos? Levítico 19, 31 diz que isto é abominação a Deus. Por que os filhos de Deus têm que consultar com os mortos? Se o morto nada sabe. Mas pastor, você pode dizer, eu sei de um amigo que foi a uma reunião espírita e chamaram os espíritos e ele falou com o espírito de seu pai. Ah, não. Querido, espera um pouco. Não existe espírito de teu pai. Mas pastor, eu sei, ele falou com o espírito. Ah, falou com um espírito, mas não com o espírito do pai. Porque quando o pai morreu, o corpo foi para a terra e o sopro voltou para Deus. Ele falou com o espírito, sim, mas é espírito demoníaco. Sabe por quê? Porque quando Lúcifer saiu do céu, ele arrastou com ele uma terceira parte dos anjos. E onde estão esses anjos? Esses anjos hoje são espíritos enganadores que vão enganando a todo mundo. E sabe por que o diabo quer que você pense que quando o homem morre, seu espírito anda vagueando? Porque então, se quando você morre, teu espírito sai, se reencarna e vai evoluindo, então para que salvação? Para que preocupar-se por viver nesta vida uma vida de comunhão com Cristo? Se você vai ter outras oportunidades nas outras vidas, está vendo? Então, com essa teoria de que quando o homem morre, seu espírito vai saindo, a cruz de Cristo acabou, o sangue de Cristo não vale nada, a salvação de Cristo não vale nada. O Santo Livro é taxativo, os mortos nada sabem. Eles dormem nos túmulos, tanto os bons como os maus. A morte é o oposto da vida. É o retorno do homem ao que era antes que Deus lhe soprasse o fôlego da vida. Morte é a retirada da vida e de tudo quanto ela implica. Vida implica pensamento e consciência. Na morte não há nem pensamento nem consciência. Vida sugere atividade. Na morte a atividade cessa. Na morte é cortada toda a relação com a vida. Quando acordarão os mortos? É consolador saber que os mortos ressuscitarão. Deus chamará os mortos à vida novamente. Os nossos queridos que a morte levou não dormirão para sempre. Deus ressuscitará os justos mortos. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. 1 aos Tessalonicenses 4,16. Sim, os justos mortos ressuscitarão na segunda vinda de Cristo. Para o cristão, o cemitério não é o jazigo perpétuo. É, conforme a origem da palavra, um dormitório. No grego, cemitério quer dizer dormitório. Nele, os que dormem têm um momento de silêncio e escuridão, mas haverá para eles um despertar. Haverá para os mortos e para todos os homens dois destinos. A Escritura diz: não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiverem feito o bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. São João 5, 28 e 29. No dia da ressurreição, Cristo enviará os seus anjos para que tomem as criancinhas e as levem aos braços de suas mães. Os anjos de Deus serão os primeiros a saudar os justos ressurrectos. Quanto aos ímpios, os pecadores que não se arrependeram, eles serão destruídos pelo fogo. A expressão fogo eterno na Bíblia, ela não quer dizer um fogo que nunca se apaga e que fica queimando eternamente. No original hebraico,
a palavra eterno, fogo eterno, quer dizer um fogo que não se apaga até ter completado a sua obra de destruição. O fogo só existe quando existe combustível e para que ele possa estar queimando. Quando tudo se transforma em cinza, o fogo naturalmente se apaga. E é por isso que em Malaquias diz que os ímpios se transformarão em cinzas. O livro de Salmos diz que serão levados pelo vento e não haverá mais vestígio nenhum deles. O apóstolo Pedro deixa isso bem claro no seu livro, ao dizer que Sodoma e Gomorra são exemplos do fogo eterno, de como o fogo eterno vai destruir. Ora, o fogo que caiu sobre Sodoma e Gomorra destruiu totalmente, não ficou nenhum vestígio delas. Ele não continua queimando até hoje lá na região de Israel, na Palestina. Mas a sua destruição foi total. Portanto, o fogo eterno na Bíblia é aquele que traz uma destruição total e eterna, sem deixar vestígio nenhum, segundo aquilo que está escrito nas Escrituras. Os que aceitaram Cristo como seu Salvador herdarão a terra renovada, onde não haverá mais morte. Só no Senhor Jesus Cristo há vida. Ele mesmo disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. São João 11, 25. Durante o seu ministério na terra, Jesus demonstrou em mais de uma oportunidade que ele é a ressurreição e a vida. O quadro que vemos agora é o do milagre operado com a filha de Jairo, ressuscitada por Cristo. O Senhor Jesus Cristo é o autor da vida. Ele ressuscitou dos mortos, venceu a morte, e erguerá da tumba os que nele dormem, os que a ela desceram como filhos seus. O Cristo crucificado e ressurrecto é a nossa esperança de vida após a morte. A ele devemos nos apegar. No reino de Deus, que Cristo estabelecerá quando voltar, não mais haverá pecado nem morte. Os justos terão alcançado imortalidade. Há o paraíso de Deus, o lar dos benditos. Ali todas as lágrimas serão enxugadas de todas as faces. Bem-aventurados, felizes, diz a Escritura, aqueles que guardam os seus mandamentos para que tenham poder na árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Apocalipse 22, versículo 14. Amigos, encontramo-nos no limiar da eternidade, às portas desse reino em que veremos Jesus e com ele estaremos. Poderíamos achar mais rica e confortadora promessa que esta dada pelo Salvador no seu livro? Cristo promete vir buscar-nos para que onde Ele estiver, estejamos nós também. Amigo, receberás Jesus no teu coração agora. Recebe-o. Ele te salvará do pecado e te ressuscitará no último dia. Estamos seguros se estamos com Cristo. As nossas faltas são supridas. No dizer do salmista, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará.